Bom, então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre fibromialgia. Lá no nosso Instagram, no Instagram da Vitalis, a gente tem feito posts semanais falando sobre diversos assuntos relacionados à saúde e ao Pilates. E o próximo post que a gente vai ter agora nessa semana vai falar sobre dores crônicas. E a fibromialgia é um tipo de dor crônica, é uma síndrome de dores crônicas generalizadas. E a ideia era conversar com alguém que tenha fibromialgia e que tenha sentido uma melhora dos efeitos dos sintomas através do exercício físico, no caso nosso do Pilates. A Nara tá aqui hoje para falar um pouco com a gente sobre a fibromialgia e sobre o caso específico dela. A Nara já pratica Pilates com a gente na Vitalis há 8 anos e vai falar um pouquinho para a gente de como que foi todo esse trajeto desde de descobrir como é que foi o diagnóstico, porque a fibromialgia, ela é uma síndrome de dor generalizada e é caracterizada como dor crônica porque ela dura mais de 3 meses, né? E o diagnóstico é bem difícil de fazer porque são dores que não têm uma causa física específica, né? São dores generalizadas em diversos pontos do corpo, mas sem uma causa muito bem definida. Por isso a dificuldade no diagnóstico. Nara, então. Oi, pessoal, realmente, eu sou a Nara Furlan e tenho essa síndrome desde 2003. Né? Iniciou, assim, como a Andrea falou, com dores generalizadas e que não teria uma explicação. Talvez falam de um trauma físico, de algum problema, alguma coisa assim, que possa ter desencadeado essa situação, essa síndrome. Porque os médicos diziam também que era tipo uma inflamação das terminações nervosas. E esse tipo de problema não aparece nos exames. Então, quando as dores iniciaram, principalmente nas pernas, eram dores terríveis. E eu não sabia o que era. Primeira vez eu procurei emergência, para ver se os médicos me ajudavam. E aí eles me deram para me tomar paliativos. Então, eu vivia abaixo de Tilenol 750, de manhã, de tarde e de noite. Era a maneira de aliviar um pouco, né, essa sensação, essas dores que eu sentia. Eu consultei o meu reumatologista e ele foi o primeiro que me falou sobre a fibromialgia. Nós estávamos em 2003 e a fibromialgia, nessa época, ainda não era uma síndrome muito conhecida aqui no Brasil. Tu tinha quantos anos, Nara, em 2003? Em 2003, eu tinha 54 anos. Com 54 anos, tu começou a sentir essas dores generalizadas e foi procurando médico para ajudar no diagnóstico, foi isso? Exatamente. Foi um reumatologista que te falou de fibromialgia a primeira vez. Exatamente, porque na época ele era presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia e ele viajava muito para os Estados Unidos. E lá ele tomou conhecimento dessa síndrome. Tu tinha muitas dores nas pernas? Nas pernas, porque a fibromialgia são 18 pontos que ela pode atingir no corpo todo. Né? Particularmente comigo, era a parte frontal das coxas, né? E a panturrilha. É onde eu tinha as dores horríveis. Uhum. Então, a partir uma curiosidade, Nara, a fibromialgia, os relatos científicos dela vêm lá de 1970, então ela é bem recente, assim, os estudos, né? E aí, em 1980, eles mapearam e passaram a usar os tender points, né? Que são aqueles pontos de dor que estão espalhados pelo corpo, geralmente em pares, né? Então, são 18 pontos e eles diagnosticavam a fibromialgia quando havia 11 pontos de dor ou 9 pares de dor
já era diagnosticado como fibromialgia, mas atualmente esse diagnóstico já não se baseia mais só nos pontos, porque eles estão usando também outros relatos, né? A dificuldade de sono, eu não sei como que era no teu caso, mas falam que é muito comum. É, olha, é muito difícil, não se tem um sono reparador. Isso. Eu acordo cansada, exatamente porque me movimento muito durante a noite. Eles falam também do problema das pernas, tá? Agitadas. Pernas Não inquietas, isso, as pernas inquietas, tá? Então, isso aí tudo faz com que a pessoa não tenha um sono tranquilo. Tá? E, na realidade, até que algum médico me dissesse, confirmasse o que o meu reumato havia dito, doutor Fernando Neubert, eu levei 9 meses. Eu fiz tudo que é tipo de exames, tudo que vocês possam imaginar, cintilografia, todos os exames nervosos, tudo, eu vivia dos médicos. E alguns me diziam que eu não tinha nada, que era problema psicológico. E aquilo me irritava horrivelmente, porque as dores que eu sentia não tinha nada de psicológico, eram dores assim, realmente. E, por último, foi um ortopedista que me fez uma cintilografia óssea, porque ele achava que eu estava com câncer nos ossos. E aí, como o resultado deu negativo, quando ele me deu o resultado do exame, ele disse, olha, dona Nara, graças a Deus, o que a senhora tem não vai lhe matar. Ele disse bem assim para mim, André. Tá? Mas a sua qualidade de vida vai sofrer uma queda muito grande. O que eu lhe aconselho? Exercícios até o final da sua vida. A senhora tem que se movimentar. Seja o que for, a senhora tem que fazer. E isso aí, para mim, foi uma benção, porque eu descobri que exatamente fazendo os exercícios, eu conseguia administrar a dor. Porque quanto mais eu me movimentava, menos dor eu sentia. E é isso aí que norteia a minha atividade física até hoje, todos esses anos. A atividade física, ela já está bem difundida assim, nesse meio mais científico aí, falando sobre uma forma de tratamento da fibromialgia. Tem a parte da medicação, analgesia, né? Mas o exercício físico é sempre o número 1, assim, é importantíssimo que quem sofre de dor crônica, no caso da fibromialgia, pratique alguma atividade física. O mais recomendado é sempre uma atividade que envolva reforço muscular e a atividade aeróbica mesmo, né? Caminhadas, enfim. Então, no nosso caso, o Pilates se enquadra nessa atividade física de reforço muscular, né? Agora, Nara, outra coisa que, além do sono, né? Fadiga, sono, essas dores generalizadas, eles falam bastante também de alguns outros sintomas de ansiedade, depressão, problemas de memória, dor de cabeça, formigamentos. Porque a fibromialgia, como ela não tem uma causa específica, uma bem definida, que tu possa, sei lá, e fazer um exame e dizer, olha, é isso que eu tenho, né? Como ela não tem essa forma de diagnóstico, ela é totalmente clínica. Fica difícil. Às vezes tem algumas pessoas que não acreditam no que você está falando, acreditam na tua dor, né? E no caso, familiares. Então, como é que foi para tua família isso também? Eles te compreenderam, te entenderam, te deram apoio? No início, foi muito difícil, porque eu sou mãe de 3 filhos, professora, sempre fui muito ativa, e de uma hora para outra eu tinha dificuldade de fazer as coisas rotineiras, digamos assim. Né? Então, tinha dias assim que eu não conseguia pegar o carro para ir trabalhar. Porque se eu fosse dirigindo, quando eu chegava no meu serviço, eu não conseguia nem subir as escadas, de tanta dor que eu tinha. Então, eu comecei a fazer exatamente atividades físicas, tá? Aos pouquinhos, no início era difícil, e minha família me compreendeu, me apoiou até hoje, se bem que hoje não chega nem perto do que foi no início. Quer dizer, eu tenho a vida... Minha família não tem essa preocupação comigo no que diz respeito
as consequências ou os problemas da fibromialgia. Exatamente por isso que eu me cuido, que eu faço pilates, que eu faço caminhadas, tá? Eu caminho muito, praticamente todos os dias eu faço uma caminhada, nem que seja dar 2 voltas na quadra, tá? Eu me obrigo a fazer isso aí, porque é uma complementação, e aí eu consigo mais ou menos fazer um equilíbrio, tá? E que eu não sinta dor. Com certeza, eu não sentindo dor, eu estarei 100%. E eu não tenho sentido. É isso que eu ia te perguntar. Tu acha que praticando os exercícios, porque muita gente acredita que o exercício ele vai aliviar os sintomas, mas não vai tratar, né, o problema. Nesse caso, tratar o problema seria a pessoa ficar sem dor. Quanto tempo tu consegue ficar sem dor, né? Então, tu acha que praticando Pilates, hoje tu pratica esses 8 anos de Pilates que tu faz 2 vezes na semana, né? Tu acha que é o suficiente para você? Como que funcionou isso? Bom, o Pilates, para mim, foi o ponto de partida para que eu pudesse me adaptar a essa síndrome. Porque eu fui descobrindo, pouco a pouco, que isso aí me permitia ter uma maior flexibilidade e, consequentemente, eu não tinha dor. Porque quanto mais eu me movimentava, mais parecia que eu tirava a dor, porque a musculatura se movimentava. Quando eu ficava parada, por exemplo, se eu viajava e só fazia caminhada, eu sentia dores. Então, só a caminhada para mim não era e não é suficiente. Eu preciso do Pilates para trabalhar o todo, porque na caminhada tu não faz, é só aquele exercício, é uma coisa mais leve. E o Pilates não, tu mexe com todo o corpo e isso aí ajuda em todas as partes, tá? E evita que eu tenha dores. Então, isso para mim realmente foi a descoberta que me permitiu procurar uma melhor qualidade de vida. Porque eu sempre fiz atividade física, sempre. Tá? Hidroginástica, musculação, tênis, natação, eu sempre fui uma pessoa super, super ativa. E aí, depois, com a fibromialgia, eu fiquei muito restrita. E o Pilates me permitiu exatamente que eu recuperasse essa mobilidade e flexibilidade. Por isso que eu não posso ficar sem exercício. É indispensável. Muito bem. E assim, uma coisa interessante também é que a fibromialgia, ela afeta pessoas das mais variadas faixas etárias, né? Na grande maioria, mulheres, quase 90% dos casos são mulheres, né? Mas de diversas faixas etárias, pessoas de 20 anos, de adolescentes ou pessoas mais velhas, mais idosas, elas podem vir a ter. Então, e não é uma coisa, não tem uma causa genética específica também, ou bem definida sobre isso, só se sabe que se uma mãe tem a chance do filho vir a ter, é grande, mas não existe essa correlação com a genética, né? Embora eles falem sobre isso. Mas a Nara, por exemplo, descobriu com 53, né, Nara, você falou? 53, 54. Pessoas que começam já sentindo essas dores bem antes, né? Na parte mais adolescente ou mais jovem da vida. Então, é um assunto bem complexo. E, Nara, eu queria te perguntar, então, o que tu deixa, assim, de dica ou de orientação para quem está passando por um quadro parecido com o que você passou? Não, eu recomendo mesmo que a pessoa procure fazer exercícios. Eu não diria exercício assim que force muito, sabe? Assim, musculação, coisa, eu acho que isso aí não é legal. Mas o Pilates, uma coisa que mexa com todo o corpo, tá? Que cria essa flexibilidade e que exatamente pelo fato de tu te movimentares, a dor desaparece. É óbvio que a dor não vai desaparecer de um dia para o outro, mas exatamente a continuidade, a perseverança, a prática, tá?
2 vezes por semana, 3 vezes por semana, não interessa, mas tenha que ter exatamente essa Rotina, né? continuidade, essa continua, né? Não pode dizer, eu estou com dor, não vou fazer. Não, Aí que tem que tem que fazer. exatamente, aí é que tem que fazer, né? Então, é isso que realmente me permite, né? Sair, viajar e fazer as coisas que eu quero, sempre equilibrando com aquela outra parte que não é muito confortável, como tu falaste, né? O dormir, né? Que a gente não tem aquele sono, assim, digamos assim, deita na cama e só acorda no dia de manhã quando o dia clarear. Não, isso é muito difícil de acontecer, muito difícil, né? Mas tu te adaptas e tu vais aprendendo a viver da melhor maneira possível, mesmo que, desde que não há uma, digamos assim, uma cura, pelo menos tu podes conviver, tu podes fazer uma adaptação da tua vida para que tu possas exatamente continuar vivendo e fazendo as coisas que tu queres. Porque a fibromialgia não me impede de fazer nada que eu queira. Eu caminho, eu dirijo, né? Eu viajo, né? Aí, puxo as minhas malas, que eu nunca viajo com uma mala só, né? Então, realmente, são coisas que a pessoa pode fazer tudo tendo essa adaptação do exercício para ter uma qualidade de vida. Então, eu recomendo que realmente o exercício é indispensável no caso da fibromialgia. Com certeza. Nara, muito obrigada. Foi ótimo conversar contigo e poder registrar esse depoimento super legal. É um prazer te atender e obrigada. Não, e eu digo, há quantos anos que vocês me ajudam, tá? A turma da Vitalis, e eu sou muito reconhecida e tenho um grande carinho e apreço pelas meninas, todas elas, tá? Porque são todas muito competentes e amigas e só pensam no bem exatamente das pessoas que as procuram. Isso aí que é importante. Nara, obrigada então. De nada, querida. Um Beijo, beijo. Até até. a próxima.